Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, se você chegou pelo título, você vai aprender aí passo a passo como você pode montar um gabarito para assentar blocos, tijolos, tá? Nesse caso aqui, isso aqui seria bloco. Só que no mesmo conceito você consegue montar para bloco, montar para tijolo, para o que seja, tá ok? Então aqui no vídeo eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, tá? Então dessa maneira acaba ajudando mais gente, tá ok? É mais no quesito de tipo assim, se eu padronizo e falar, vou fazer um gabarito exatamente para esse bloquinho aqui, aí obviamente vai aparecer alguém, pô, eu não trabalho com esse bloquinho, eu trabalho com o grande, ou eu trabalho com o menorzinho, trabalho com o quadradinho. Aqui eu vou ensinar o conceito e além disso eu vou mostrar o tanto de alternativa que você tem e provavelmente uma delas você vai dizer, assim é mais fácil para mim fazer, tá? Então só não esquece aí se ajudar, deixar aquele like lá, se compartilhar também ajuda bastante a divulgar e também que chegue a mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Na questão de alternativas, então na hora de montagem do gabarito, veja a quantidade de alternativas que você vai ter, tá? Você pode colar para fazer a montagem, ser um gabarito colado. Nesse caso até mesmo você pode utilizar cola branca. Isso aqui é o adesivo PVA, vamos dizer ali a cola branca. Adesivo instantâneo, se você quiser tipo fazer aquela montagem na hora. Do tipo colagem e que já vai ficar pronta ali meio que na hora. Se você optar, por exemplo, por fazer com cola, vai acabar que demanda um tempinho ali para a cola secar, mas depois que tiver seco vai ficar bom da mesma maneira. Você pode utilizar pregos, montar com pregos, com parafusos, beleza? Optando por utilizar parafusos, aqui eu tenho parafusadeira, eu tenho uma furadeira, essa daqui é furadeira e parafusadeira, essa daqui é só parafusadeira. Mas da mesma forma, com uma chave de fenda, uma chave de Phillips, de acordo com o seu parafuso, você consegue da mesma maneira, tá? Eu só estou mostrando aqui, eu quero passar para vocês alternativas, beleza? Então, na questão do gabarito em si, muita gente diz, aqui o pessoal vai fazer um gabarito para assentar bloco, tijolo. Cara, a gente tem que entender que houve uma época da vida que a gente engatinhava porque a gente não sabia andar, tá? E acredite, pode acreditar, uma pessoa experiente que já trabalha com isso, se fizer um gabarito, ela melhora a qualidade do seu serviço, tá? Não tem desperdício. Tem padronização da massa, cara, é só vantagem. Então você pode ver que tem pedreiro aí postando vídeo utilizando gabaritos para assentar o tijolo, tá? Só que agora aqui assim, para quem está começando, para quem não tem nem ideia de como segura numa colher de pedreiro, cara, é excelente, tá? Com o tempo, com a técnica, você vai abandonando um pouco o gabarito, mas ainda assim eu digo, utilizar o gabarito é uma excelente alternativa, tá ok? Então essas aqui são as possibilidades de montagem. O material que você vai precisar para fazer isso. Vamos fazer colando ali com adesivo instantâneo, que seria melhor. Acho que é uma opção bem mais prática, assim. Mas tudo isso que eu mencionei são alternativas, beleza? Agora, na questão dos materiais, o que você vai precisar? Madeira, tá? Que eu vou utilizar como exemplo essas madeirinhas, mas madeira, digamos assim, num tipo sarrafo, tá? Vamos supor, aqui era assim, então eu já meio que seccionei aqui, mas eu vou mostrar como você faz. Então você poderia ter um sarrafo inteiro como esse daqui e também fazer, ok? E os sarrafinhos menores aqui que eu já vou explicar. Então não é uma regra, nada do que está aqui é uma regra, você precisa exatamente disso. Você vai ver os materiais que tem, quais são as possibilidades e você vai fazer do mesmo jeito, tá? Então tem os sarrafinhos menores aqui que eu já vou explicar.
Na questão de escolha de sarrafo, apesar de eu estar utilizando isso daqui como exemplo, vale ressaltar o seguinte: esse sarrafo, essa ripa que você escolher, é interessante que a altura ou espessura dela aqui, ela tenha a espessura da massa, da grossura da massa que você quer, beleza? Vale ressaltar que assim, a massa que você coloca aqui entre os tijolos, entre os blocos, é simplesmente para promover a união, não precisa fazer aquela camada dessa grossura, tá? Porque tem pedreiro que você vê, ele praticamente ergue a parede na massa, porque ele faz uma massa dessa grossura assim, ó, tá? Então, assim, a questão da massa é para que ela promova uma aderência uniforme, tá? De maneira que, enfim, um tijolo ficar encostando no outro não vai aderir bem, tem que ter uma certa camada. Então, na escolha do sarrafo, você já vai escolher com a espessura próxima, tá? Eu quero que a massa tenha mais ou menos 1,5 cm, vai ter que ter 15 milímetros aqui, ou 1,5 cm. Quero que a massa tenha 2 centímetros de espessura, vai ter os 2 centímetros aqui, beleza? Eu vou utilizar como exemplo esses sarrafinhos aqui, tá? Isso aqui não seria nenhum material ideal, é só para ficar mais fácil de exemplificar. Isso daqui, já que é uma tábua de pino, seria uma boa opção sim, beleza? Só que isso daqui é para uma outra coisa que eu vou fazer. Tá? Então acho que vocês entenderam. Na escolha seria ideal o sarrafo que já tivesse a espessura da massa que você quer colocar. Aí varia, pode utilizar madeira de eucalipto, às vezes é mais comum a gente achar uma ripinha de eucalipto perdida por aí, do que a madeira de pinos, beleza? Tá, agora vamos à questão do conceito. Eu vou passar o conceito porque cada um vai desenvolver o gabarito de acordo com o bloco que vai utilizar, beleza? Então o que a gente tem que levar em consideração aqui? Esse gabarito é um gabarito que eu já fiz um outro. E aquele outro ele tinha a capacidade de, digamos assim, colocar massa para 2 blocos, tá? Então, nesse conceito, até mesmo para quem está começando, às vezes coloca a massa ali, se tiver um dia muito quente, os blocos estiverem bem secos, a massa ela vai secar muito rápido, tá? Então, você já tem que puxar o gabarito, tem que colocar aqui e fazer o alinhamento certinho. Então, eu pensei nessa possibilidade, vou fazer um gabarito menor para um bloquinho só, eu coloco e já assento ali o bloco de cima, beleza? E deu muito certo, pode ver que tem bastante vídeo aí. Talvez você tenha chegado nesse até por referência de um outro, mas deu muito certo, beleza? Então vamos na questão do conceito, tá? Aqui eu tenho esse meu bloquinho, ó. Ele tem 24 por 11,5 aproximadamente, tá? Na montagem do gabarito, é isso daqui, ó, tá? Você vai determinar o espaçamento aqui, tá? Então aqui é o espaçamento. O que vai ser preenchido de massa? O ideal é que aqui sobre 2 centímetros mais ou menos e aqui 2. Nada é uma regra unânime, tá? Só estou mencionando de maneira que ele fique bem apoiado aqui, ó, tá? Então seria isso o primeiro conceito básico da montagem. O segundo é a gente utilizar o sarrafinho aqui, ó, para manter a união disso daqui. Tá certo? Quem que não vai conseguir fazer isso daqui com todas essas alternativas que eu dei aqui? Agora, na hora de fazer a união aqui, a gente vai optar pelo adesivo instantâneo. Poderia ser a cola normal, só aquela questão que eu mencionei. Com cola normal, você tem que aguardar um tempinho para ele secar, beleza? Então, aqui, opcionalmente, você já pode recortar, ou se for mais fácil para você, você pode fazer a montagem e depois recortar aqui, beleza? Eu tenho bastante ferramenta aqui, serra e tudo mais. É bem prático para mim, mas da mesma maneira, depois você montou aqui, pega o serrote ali e corta. Usa o arco de serra, que enfim, não é o ideal para cortar madeira, mas não havendo outra possibilidade, você corta. Tem a serrinha, corta também, beleza? Vamos... nesse caso aqui eu vou cortar... Tá? Eu vou já cortar aqui. Então vamos lá. Agora eu vou fazer aqui as marcações para fazer o recorte dessa madeira aqui.
Tá? Você vai posicionar aqui de acordo com aquele conceito que eu disse, mais ou menos 2 centímetros, pode ser 1,5 centímetros. Vamos colocar assim para ficar mais fácil a visualização. Tá? Aqui assim, ó, você precisa posicionar eles dessa maneira. Tá? Posicionou aqui, ó, você vai pegar um outro e coloca em cima para auxiliar para que ele já fique paradinho no lugar. Ajusta aqui também o outro lado para ver se está tudo bem alinhado. Beleza? Feito isso, você vai utilizar a sua travessa aqui, ó. Aí agora que a gente vai fazer as marcações para recortar esse material para depois fazer a montagem. Então essa vai ser recortada aqui. E essa vai ser recortada aqui, tá? Então eu tenho um corte aqui e outro aqui. Então no caso aqui eu vou cortar na serra que está aqui atrás. E aí cada um corta com da maneira que for mais fácil. Serrote, serra e por aí em diante. Então tá aqui. Agora as madeiras têm o mesmo tamanho ali. Vamos só alinhar aqui a ponta, fica bem retinho. Assim, agora a questão da união dessa peça aqui é todas aquelas possibilidades que eu mencionei, beleza? Aqui é uma madeira irregular. Eu vou passar adesivo instantâneo, só que eu vou colocar um parafusinho só para tipo ajudar nessa questão, até porque tá um dia frio e o adesivo instantâneo não seca tão instantâneo assim, tá? Da mesma maneira que se você utilizasse a cola branca mesmo, colocar o parafuso auxiliaria ou bater um preguinho até que ela secasse, tá? Então vamos lá, passar um adesivo instantâneo aqui. Aí primeiro eu costumo fazer um furinho para colocar o parafuso aqui. E nesse caso, tá? Se tivesse parafuso, obviamente monta com parafuso, tá? Se for essa possibilidade, bate o preguinho, tudo vai ficar bom do mesmo jeito, beleza? O que a gente já tem aqui? Ó, a gente já tem o essencial para o gabarito, tá? Agora que a gente vai fazer uma outra coisa que melhora ainda mais esse gabarito, beleza? Porque dessa maneira, ao colocá-lo sobre aqui o bloquinho e tudo mais, eu precisaria ficar alinhando aqui o centro. E se a gente fizer o seguinte, a gente vai centralizar agora aqui e a gente vai utilizar essas madeirinhas como limitador aqui, ó. Beleza? Da mesma maneira, eu vou marcar ele aqui, ó, para ter a referência onde eu preciso cortar certinho. Então, nesse caso, a gente vai precisar de 2. Beleza? Vou cortar aqui. Mesma coisa, aqui também não tem nem obrigatoriedade de ser exatamente do tamanho. Se, sei lá, se por algum motivo você só tivesse 2 pedacinhos um pouquinho menor, colocaria mais no meio aqui e também daria certo, tá? Isso aqui é uma condição de ajuste, beleza? Então aqui, ó, alinhou ele, posiciona aqui, divide o meio certinho, você sabe que é aqui, tá? Vamos ver se o adesivo instantâneo só vai colar ele aqui, que ele está de ponta cabeça. Mas se não colar aqui, aí é aquele mesmo recurso. Coloca o parafusinho até ele secar pelo menos.
E nessa questão aqui desse... vai ser um limitadorzinho lateral. Beleza? Seria... digamos assim... seria, não, na verdade, é uma opção. Você colocar ele simplesmente de um lado ou colocar dos dois. Beleza? Não colou, não. Vamos... a questão é que, ó, pode ver, ele tá úmido, é que tá frio pra caramba, ele não quer secar, por assim dizer, como deveria. Mas nesse caso, vamos recorrer aqui a um parafusinho, só para posicionar direitinho no lugar aqui de novo. Ou, enfim, pode ser um preguinho também, beleza? Quero ver cair. Beleza, então agora aqui o que a gente já tem? A gente tem um limitador. Na hora de centralizar ali na sua paredinha e tal, você coloca ele aqui sobre, ó, encostou, tá alinhado. Só jogar a massa aqui e passar, tá? Eu até acho que deixar só de um lado assim é uma melhor alternativa. Mas se você quiser, você pode colocar um do outro lado também. Recomendo que esse outro que você vai colocar aqui, não coloque ele tão justo assim. Tá vendo? Dá uma folguinha de 1/2 centímetro assim, porque enfim, a gente tá falando de bloco e eles podem ter uma variação significativa. Beleza? Então dá tipo 1/2 centímetro. E o mesmo procedimento. Nisso aqui eu vou colocar só o parafusinho direto, para vocês verem. Aí vai de cada um, tá? Cada um avalia como quer montar o seu. Isso que eu quero passar, tá? Existem maneiras, diversas alternativas, maneiras de se chegar ao mesmo resultado. Cara, e aqui tá feito o seu gabarito, cara. Eu tenho certeza que uma pessoa que nem nunca pegou numa colher de pedreiro, se montar um gabaritinho igual esse daqui, ó, ela vai fazer um serviço muito bom, tá? Então aqui você preenche, coloca a massa, tá? Coloca a massa, padroniza simplesmente passando a colher aqui em cima, tá? Aí você corre o gabarito assim para o próximo bloco. Tá? Faz o assentamento aqui, só que enfim, na parede a gente trabalha tipo assim, o bloco de cima ele sempre fica meio a meio com relação aos de baixo, então ele coloca aqui, tá? Colocou a massa, passou, correu aqui para o próximo, vem com o tijolo e assenta aqui em cima, beleza? Tem bastante vídeo ali trabalhando, tá? Só que tá aqui, cara, tá? Um gabarito muito eficiente, tá? Não adianta falar que não é. Esse pequenininho eu acho bem melhor do que aquele grande e tal. Eu já trabalhei com o que era 2, assim, eu acho que... acho não, eu tenho certeza, essa é a minha opinião, mas na prática, esse que é pequenininho, ele é muito mais eficiente que aquele grande, tá? E com o tempo, você vai pegar, tipo assim, a questão da quantidade de massa que você coloca aqui. Tá? No momento, se você pega muita massa e coloca aqui, na hora de raspar, você vai ter que tirar um excesso aqui. Com o tempo, você já pega um padrão mais ou menos de quantidade, coloca aqui. Na hora que você passa aqui, sobra pouquinha coisa. Não tem massa caindo pelo chão, não tem desperdício, coisa do tipo, quando alguém está aprendendo e, obviamente, vai tentar colocar direto aqui, fazer a regulagem, digamos assim, meio que no sistema convencional, é normal, tá? Tudo a gente tem que aprender. Na vida, a gente aprende, a maioria das coisas na vida a gente aprende errando, beleza? Mas é isso aí, galera. O que eu quis passar é justamente esse conceito de que qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um pode fazer. Existem maneiras e maneiras alternativas de se chegar ao mesmo resultado.
Nesse ponto aqui e tal, dependendo se for uma madeira muito rústica, tiver ferpa e tal, passa uma lixinha do lado para não ter risco de entrar ferpa nos dedos e coisas do tipo, tá? Se quiser reduzir mais ainda, removendo o excesso aqui, também dá para fazer isso, beleza? Mas eu tenho certeza que com um gabaritinho igual esse, você vai conseguir um excelente rendimento, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?